Graça e paz a todos. Nós estamos felizes de estar entrando agora na sua casa, num novo formato de celebração de culto. Em vez de estar sentado no banco daqui da igreja, você está sentado aí no seu sofá. Mas em nada interfere no nosso louvor e na nossa adoração. Essa nova forma de culto que nós estamos fazendo é para mostrar que a igreja não fica restrita às quatro paredes de um templo físico, mas a igreja é cada um de vocês. A igreja somos todos nós que nos prostramos e unidos, de alguma forma, nós estamos aqui juntos para nesta noite cultuar o nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos felizes porque a Bíblia nos determina que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos com a demonstração e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então, o dia de nós louvarmos a Deus é todo dia. Então, nós estamos aqui, nesta noite, para louvar o nosso Deus. E nós gostaríamos que você também fizesse isso conosco, muito embora esteja distantes aqui do templo da igreja, mas você na sua casa tem a oportunidade de, neste momento, de juntos, cultuarmos ao nosso Deus. Nós queremos, nesse momento agora, entrar no Santo dos Santos através da oração. E nós convidamos a você a curvar sua cabeça. E neste momento nós vamos entregar esse momento, para que o Senhor tome a direção. Para todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus possa falar hoje tremendamente ao seu coração. Pai, nós te louvamos por esses momentos que aqui estamos na tua casa, Senhor. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te louvamos porque tu tens sido um Deus fiel. Tu tens nos protegido, Senhor. Tu tens nos suprido, Senhor. As tuas misericórdias, Senhor, nos acompanham a todos os momentos da nossa vida, Senhor. E nós sabemos que quando tu está no controle, Senhor, nós vencemos todas as dificuldades que aparecem em nossas vidas, Senhor. Pai, nós te pedimos agora uma bênção toda especial pela tua igreja, Senhor, que de uma forma diferente está reunida neste momento, te cultuando, Senhor. Pai, nós também te rogamos, Senhor, pelo nosso país, Senhor. Tu sabes as dificuldades que nós estamos enfrentando agora por conta do coronavírus, Senhor. Nós te pedimos que neste momento, Senhor, tu possa estar dando sabedoria a todos aqueles que foram investidos, Senhor, para liderar esse país, Senhor. Que tu possa estar dando a conduta correta, Senhor. Que nós possamos, como nação, estarmos unidos, Senhor, para enfrentar esse grande desafio que se apresenta no meio do nosso país. Pai, nós te pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, Senhor, por toda a equipe que neste momento, Senhor, está em algum lugar do mundo, Senhor, cuidando das pessoas, Senhor, que tu possa estar usando, Senhor. Que o conhecimento que tu deste a cada um deles, Senhor, possa se tornar, Senhor, em bênção na vida dessas pessoas que necessitam de cuidados especiais. Pai, nós te pedimos pela tua igreja, que agora está reunida, Senhor, que tu venha aceitar o nosso louvor, Senhor, que a tua glória, Senhor, possa invadir o nosso coração, que teu Espírito, Senhor, possa nos revestir, que ele possa nos iluminar. Nós te pedimos que tu toma a direção deste trabalho, Senhor. Tu usa os músicos, tu usa o pastor Davi, que irá ministrar da tua palavra, Senhor, que a palavra dele hoje possa ser uma palavra poderosa vindo dos céus. Que tu possa falar à tua igreja neste momento, Senhor. É no nome de Jesus que nós colocamos todas essas petições e todos os nossos agradecimentos. Amém. Irmãos, nesse momento nós convidamos os nossos amados do Ministério de Louvor para, junto com vocês, estar entoando cânticos espirituais. Os meninos têm a oportunidade. Graça e paz, irmãos, amém? Estamos aqui de modo à distância, mas louvando a Deus com alegria. Vamos
louvar aquele que é digno de todo louvor. E vamos exaltar o nosso Deus com alegria. Amém? Vamos cantar o quão tremenda é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou direto da música ou... Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com o trono santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, oh, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas
montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. reina em mim. Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar no
Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Nós agradecemos o Ministério de Louvor, que trouxe cânticos espirituais tão bonitos, que falam profundamente aos nossos corações. Nós sabemos que tudo que nos acontece, como nós cantamos, cooperam para a glória do nosso Senhor. Que Deus opere em nossas vidas e por isso nós somos devedores. E nós não temos condições de pagar por tudo que Ele tem nos feito. Neste momento nós estaríamos, se tivesse na nossa igreja aqui, os irmãos reunidos, nós estaríamos louvando a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Infelizmente, vocês não vão poder fazer isso de forma física. Mas nós queremos lembrar os amados que a tesouraria da igreja está funcionando. Você que é membro e congregado da nossa igreja, nós convidamos você a fazer isso, a louvar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. Nós temos alguns canais que os irmãos podem fazer isso. O primeiro canal é as pessoas que moram aqui aos redores da nossa igreja. A nossa igreja está aberta a parte da zeladoria. Então você pode vir aqui e trazer os seus dízimos e suas ofertas.
Uma outra forma seria via depósito bancário. Então, os irmãos, os amados da nossa igreja, nós queremos dizer que nós temos 3 contas bancárias à disposição de vocês. Então, vocês depois procurem-nos através do nosso grupo de WhatsApp da igreja e eu estarei passando para você as contas bancárias. Então, que você possa estar cultuando e louvando a Deus também com seus dízimos e ofertas. Eu sei que a crise é financeira, a crise é de saúde, mas talvez seja uma forma que Deus quer nos provar nossa fidelidade para Ele. Então, a Bíblia diz que nós devemos trazer à casa do tesouro todos os nossos dízimos e fazer prova de Deus. Então, que você possa estar neste momento lembrando que você, como cristão, você tem o dever de estar aqui cultuando a Deus. Nós queremos também passar os avisos da semana. Nós temos uma semana bastante intensa. Amanhã o grupo de homens da igreja vai estar na nossa plataforma de mainstream. Vocês vão fazer lá o culto, tá certo? O culto interativo. Na quarta-feira nós temos o culto de doutrina também na plataforma que nós utilizamos de interação com os irmãos, tá? Então na quarta-feira culto de doutrina, o pastor Davi vai estar trazendo a palavra. Sexta-feira nós estaremos também com culto de oração, então nós estaremos orando juntos por todas as dificuldades, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. E lembrando os amados que amanhã, a partir das 9h30, nós temos Escola Bíblica Dominical. Essa tem funcionado, então nós estaremos juntos. Então nós convidamos vocês a estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical todo domingo. Enquanto durar essas restrições, esse isolamento social, nós estaremos fazendo isso nas plataformas de interação que a igreja tem utilizado. Então, sem mais avisos, nós agora vamos passar a palavra, a oportunidade por o pastor Davi e a irmã Betânia, que irão ministrar também um cânticos espirituais. E logo em seguida o pastor Davi já vai fazer uso da palavra para trazer a mensagem que o Senhor tem para todos nós nesta noite. Graça e paz, irmãos queridos. Estamos com saudade de todos vocês, mas estamos orando, pedindo a Deus por vocês, né? Pedimos aos irmãos que, apesar dos pesares, se tornem prudentes, vigilantes, né? Vai passar, daqui a pouco estaremos novamente na presença do Senhor, adorando Ele, olhando um para o outro, vivendo aquela comunhão cristã, de se alegrar um com o outro, orar um com o outro. Isso é o cristianismo, né? Essas lutas aparecem, mas elas passam porque nós temos uma tarefa. Deus continua no controle. Vamos adorar Ele com um cântico, agora neste momento. Eu e a minha esposa, irmã Betânia, missionária Betânia. Depois nós iremos entregar a mensagem do Senhor. Os irmãos já estejam com as Bíblias na mão. Já pode abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26. Daqui a pouco estaremos lendo. Vamos lá? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens, a ti cantarei louvor. Na presença dos homens, a ti cantarei
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ok, meus irmãos, nós vamos hoje meditar no texto em Gênesis, no capítulo 26. Nós queremos dar temática a essa mensagem, a seguinte temática: Deus, a crise e o cristão. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 26, verso 1, 2, depois o 12, o 13, 12 e o 13. Vamos lá. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Verso 12 e 13 diz assim: semeou Isaque naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Verso 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Meus irmãos, amigos, queridos ouvintes, a nossa vida é de altos e baixos. A vida do homem debaixo do sol é de coisas boas e coisas ruins. Mesmo a nossa vida, nós começamos praticamente chorando e terminamos também chorando. No começo da nossa vida, nossa mãe tem que passar por muitas dores. O primeiro sinal de vida que nós demos nesta vida foi abrir a boca e chorar. E quando chegamos à idade avançada, quando chegamos depois dos nossos 70 anos, 80 anos, a Bíblia diz que é de sofrimentos. De modo que a nossa vida é essa, de coisas boas e coisas ruins. A crise faz parte da vida humana. Eu acredito que você nunca ouviu falar de uma pessoa que em toda a sua vida não passou por alguma crise, por algum problema na vida. Não existe um só país,
no mundo em que possa ter dito assim: naquele país nunca houve crise alguma, não é? A crise é um conflito, é uma tensão, é aquilo que vem, desestabiliza, é aquilo que vem e bagunça às vezes as nossas vidas, muda as nossas agendas, tira-nos de um lugar, leva para outro, promove às vezes uma desorientação, desequilíbrio. Isso é a vida. Estamos vivendo agora, não só no Brasil, mas no mundo, uma crise provocada por uma coisa tão pequena, provocada por um vírus que não pode se ver a olho nu, só se pode ver através das lâminas de um microscópio. No entanto, este vírus parou o mundo. Este vírus está parando a terra. Este vírus está assombrando, está adoecendo, está matando muitas pessoas. O nosso texto que lemos aqui fala de uma crise generalizada. Crise nos tempos de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. Aqui diz, no seu contexto, que no tempo deste homem, deste patriarca, estava havendo uma crise. A terra não estava frutificando, a chuva não estava chegando, as pessoas não tinham o que comer, não havia frutos nas árvores, não houve plantação por falta de chuva, consequentemente também não houve safra, colheita, consequentemente não tinha comida na mesa do povo. A fome ditava a situação. Quem tinha pouco ficou sem nada, e quem tinha alguma coisa não tinha como negociar, porque não havia recursos, não é? Por outro lado, estava arriscado a ficar sem nada, porque os necessitados, as pessoas desesperadas, poderiam invadir as suas propriedades e saquear tudo. As pessoas estavam literalmente passando fome, gente estava morrendo por inanição alimentar. E neste contexto estava o filho de Abraão. Nesse contexto estava Isaac, aquele que Deus tinha feito promessas de que através dele ia continuar a descendência de Abraão, de onde viria o Messias. E este homem, Isaac, que seria também o pai de Jacó, ele estava nesta crise. Diante da situação, ele vai a Gerar. E neste lugar ele conversa com o rei dos filisteus, que era Abimeleque. E Deus aparece a Isaac e diz para que ele não desça para o Egito. E promete que vai abençoá-lo naquela terra. Só que nesta cidade havia uma cultura nada confortável para quem fosse morar lá. Os moradores de Gerar matavam maridos de esposas formosas para poder possuir a mulher do indivíduo. Isaac, com medo, porque Rebeca era uma mulher muito bonita, pediu para que ela dissesse que era irmã dele. Porém, o rei Abimeleque, olhando pela janela do seu palácio, ele viu quando Isaac estava fazendo carinhos em Rebeca, tipo beijando, abraçando. E aí Abimeleque chamou Isaac e disse: por que você fez isso com a gente? Porque você disse que ela era sua irmã. E aquele rei, temendo o Deus de Israel, o Deus de Isaac, depois de repreendê-lo, baixou um decreto de que qualquer homem daquela cidade, se fosse abusar de Rebeca, seria morto. Muito bem, diante disso, Isaac começa a trabalhar. Se torna um agricultor, ele abre a terra, lança a semente, e Deus começa a cumprir a sua promessa. Deus manda chuva, manda sol na lavoura de Isaac, na medida certa, e este homem tem uma grande safra. Com o lucro que teve dessa safra, ele compra gado, ele se torna pecuarista, ele compra ovelhas, ele compra servos, escravos naquela época. Estes escravos cavavam a terra, abriam poços, achavam água e plantavam muitas sementes. E esse homem chamado Isaac prosperou.
prosperou de maneira tal que ficou muito rico. E diante disso, Isaac agora tem que enfrentar uma outra crise. Ele sai da crise da fome, vai para a crise conjugal, e agora ele chega numa outra crise. Por quê? Porque os filisteus, vendo a riqueza de Isaac, com inveja, começaram agora a se opor aos servos de Isaac. E eles começaram a soterrar os poços onde estava a água tão necessitada para a agricultura de Isaac. Os servos de Isaac abriam outros poços, ele ia lá, esse povo ia lá, os filisteus iam lá e tapavam e soterravam aqueles poços. Isaac era um homem pacífico, ele simplesmente esquecia aquele mal e partia com os seus servos para abrir poços em outro lugar. E foi assim até os filisteus cansarem, até eles deixarem Isaac em paz. Determinado dia, Isaac recebe a visita do Senhor, que promete que ele lhe dá uma grande descendência, ele seria abençoado mais ainda. Lá na frente, o próprio rei Abimeleque vem visitar Isaac com um propósito. Ele viu a prosperidade de Isaac, ele se tornou mais rico do que todas as pessoas ali daquela cidade. E o rei chega e diz assim: eu vejo que o teu Deus tem te abençoado, tem enriquecido, eu vim aqui para a gente fazer um trato. Tu és o homem mais rico aqui da região, e nós estamos temendo o teu poder, a tua grandeza. Vamos fazer um trato, você não investe contra nós, e nós não investiríamos contra você. E diante disso, Isaac aceita o acordo, e na outro dia pela manhã ele dá um banquete para o rei, e junto com seus súditos, e no outro dia o rei se despede, e ele materializa esse tratado naquele momento, não é? Fica tudo realizado, e o rei segue em paz, e Isaac fica em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac, cavando um poço, acharam água com muita abundância. Isaac deu o nome do poço de Seba, que significa juramento. Depois daquele vale onde ele estava, porque ele tinha saído da cidade de Gerar para morar no vale, já por causa dos homens, dos filisteus. E aquele vale termina se tornando uma cidade. E ele coloca o nome de Beceba, que significa poço de juramento. E agora está Isaac, próspero, em paz, não é? E vivendo em tranquilidade. A história de Isaac, irmãos, amigos, nos dá algumas lições para os momentos de crise. O que é que a gente aprende com essa história de Isaac? Porque queiramos ou não, aqui está envolvido uma crise, está envolvido Deus de Isaac e o próprio Isaac. A primeira lição que a gente tira dessa história bíblica, primeira lição que a gente tira é que todas as pessoas debaixo do sol estão sujeitas a crises, inclusive os servos de Deus. Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão, a quem Deus chamou de meu amigo, está agora numa crise. Está numa crise de fome, depois para uma crise conjugal, depois uma crise de perseguição, para nos ensinar que todas as pessoas debaixo do sol, sejam cristãs ou não, creia em Deus ou não, se considere bom ou não, seja pacífico ou não, seja quem for, está sujeito a crises. É errada a teologia que é ensinada, ou passou a ser ensinada no século passado, de que os cristãos não podem passar provações nesta vida, de que o cristão não pode passar sofrimentos nessa terra. Isso não é uma verdade bíblica, isso não é uma verdade histórica. Isaac era um homem de Deus, filho da promessa, e entrou em crise. Não existe na Bíblia um só homem de Deus que não tenha passado por grandes crises. Quem não lembra de Jó? Jó, um homem temente a Deus, que fugia do mal. Se esperaria que qualquer um passasse por aquela prova que Jó passou, mas um servo de Deus, temente a Ele, passar por isso, para nos dizer, meus queridos irmãos e amados amigos, que a crise
faz parte desta vida, de que esta vida, ela não é completamente boa, absolutamente boa. A crise começou no Jardim do Éden e persiste, está entre nós, é uma realidade. Então mesmo você que é cristão tem que estar sempre preparado para as mais surpresas desta vida, para as crises desta vida. E aqui está o exemplo na vida de Isaac, ele passou por crises. Nós temos, irmãos, mesmo como cristãos nesta vida, temos dores de cabeça, nós temos febre, nós temos problemas no coração, no fígado, no estômago, pegamos viroses, vez por outra somos envolvidos em acidentes e incidentes que nos fragiliza, que nos empobrece. Há pessoas que gratuitamente nos perseguem, somos vítimas de calúnias, pessoas até que nos conhecem, passam a ter sentimentos negativos por nós e às vezes até nos calunia. Paulo é um exemplo disso. Paulo fala dos sofrimentos que ele passou em naufrágios, mordido por cobra, surrado 2 vezes, e teve que enfrentar dentro do seio da igreja falsos irmãos. Então, o sofrimento é uma realidade para qualquer ser humano. O próprio Senhor Jesus Cristo, com 2 anos de idade, com 2 anos, já foi perseguido, já foi procurado para ser morto. Ele vai para uma cidade, já chega lá, tem que nascer quando ele foi nascer, ele teve que nascer numa manjedoura, porque as pessoas não lhe deram guarida. A vida é assim, a vida é uma vida de crise. Você está preparado para isso? Então, meu irmão querido, saiba disso. Jesus já tinha avisado, neste mundo tereis aflições. O cristão não deveria ficar surpreso com as perseguições desta vida, com as crises desta vida. O Senhor Jesus não só avisou, ele prometeu: neste mundo tereis aflições. O próprio cristianismo é uma vida de sacrifício. Jesus não enganou ninguém, Jesus não mesclou a sua pregação. Ele disse: quem quiser me seguir, se prepare para levar uma cruz. Então é assim que funciona. Neste mundo tereis aflições. Esta é a primeira lição que a gente aprende nessa experiência onde está envolvido Deus, um servo dele e uma crise. A segunda lição que a gente tira desse texto é que na hora da crise, quem é cristão, se você é cristão, não pode baixar a cabeça. Na hora da crise, nós temos que procurar fazer a nossa parte e confiar em Deus, que Ele vai nos orientar naquilo que devemos fazer. Isaac foi para um lugar onde o perigo da fome era menor. Ele foi para Gerar. Gerar é a cidade onde ele nasceu. E apesar de que lá havia perigos, de que era de perder a sua mulher e até a vida, mas era aquele lugar que Deus queria que ele permanecesse. Se muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados a fugir da crise. Muitas das vezes achamos que o problema é o lugar. Às vezes achamos que o problema é as pessoas. Às vezes achamos que a saída é fugir, é sair. Deus disse para Isaac: não, você vai ficar aí. Eu vou lhe abençoar aí onde você está. Por quê, irmãos? Porque para Deus não tem crise. A crise é para a gente. A crise são para os homens. O Deus do céu, Ele não conhece crise, não é? Então, mexa-se na hora da crise. Você perdeu o seu emprego, vá vender cocada. Você perdeu o seu emprego, vá levar currículo. Você está doente, tome o remédio. Você está enfermo, procure um médico. Apesar de orar, de pedir a Deus, Deus pode lhe curar. Mas pode ser que Deus queira lhe curar por meio dos profissionais, por meio do medicamento. Tem um texto bíblico, um salmo que diz assim: é Ele que cura todas as tuas enfermidades. Há quem questione, diga: mais calma, eu fui para o médico, ele me operou. E a Bíblia diz: é Ele que cura, é Deus que cura todas as nossas enfermidades. Eu estive com dor de cabeça e eu tomei Anador. E quem deu sabedoria ao homem para criar o Anador? Quem deu sabedoria ao médico para que ele lhe cirurgiasse? É Deus, que através dos homens, ou através dos meios que Ele dispõe,
Ele também faz o que Ele quer. Não coloque na crise, meu querido, culpa em Deus. Não deixe de cumprir o que Deus lhe pede. Não relaxe sua adoração. Deus falará com você. Tenha cuidado para não fazer bobagem. E saiba que nas horas difíceis desta vida, Deus continua falando, Deus continua orientando, Deus continua aparecendo. Deus diz para Isaac: não desça ao Egito. Nós podemos entender isso como não desça ao nível cristão. Não relaxe os princípios cristãos. Na crise, na dificuldade, não murmure, cante e ore. Saiba que seu Deus está acima da crise. Então, faça como diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque há pessoas que na crise se deprimem, na crise desmanece, na crise baixa a cabeça, na crise desiste, e outros já fazem diferente. Outros se movimentam, outros criam oportunidades, outros sobem na vida. O cristão é dessa área, o cristão é deste nível. O cristão, por ser cristão, ele não desiste nunca. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele creu. Ele conhece a história do seu Deus. Ele sabe o que Deus fez no Egito. Ele sabe o que Deus fez com as nações. Ele conhece o seu Jesus, o Deus homem. Ele sabe como Jesus venceu. Ele conhece as promessas de Cristo. Então, você, se é cristão, não baixe sua cabeça. Por quê? Porque com a ajuda de Deus, tudo é possível. Com a ajuda de Deus, Josué conquistou cidades e terras. Com a ajuda de Deus, Davi derrotou Golias. Com a ajuda de Deus, Isaac teve seus esforços abençoados por Deus. Isaac está enfrentando uma crise terrível. A fome assola a terra. Seu país empobrece. A esperança do povo murcha. Animais morrem e gemem de fome. Mas Isaac é levado a confiar a Deus. E ele não destrói os seus sonhos. A seca vem, assassina, ameaça matar todo o povo, a chuva retira-se, o sol não foi tão quente, as fontes secam, o reinado daquele tempo se desespera, os ribeiros agora não têm mais suas águas, as crianças choram pedindo pão. Mas Isaac está ali na presença do Senhor. Ele não ficou parado, ele se moveu. Ele foi a gerar, ele abriu a terra, ele plantou sementes e esperou a ação de Deus. Qual é a sua crise, meu irmão? Está passando por alguma crise? Você acha que esse vírus é suficiente para você diminuir a sua fé? Você acha que qualquer crise nesta vida, seja na conjugal, seja financeiro, é motivo para você desistir? Mas nunca. O seu Deus, o Deus de Isaac é o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o Deus que chama, o Deus de Isaac é o Deus que provém, o Deus de Jacó é o Deus que muda, e o Deus de José é o Deus que enriquece, que empobrece, que levanta o homem tirando da pobreza. Então Isaac, irmão, queria até ir para o Egito, mas Deus disse: não vá para o Egito. Pode ser que você esteja tentado, na hora da crise, a romper seus compromissos. Talvez na hora da crise a tentação venha e você quer permanecer na sua fé. Não faça isso. Fique no lugar onde Deus lhe plantou. Há um grande perigo, irmão, de fazermos coisas espiritualmente erradas, moralmente erradas na hora da tribulação. Esta semana em Recife, pessoas saquearam um supermercado, pessoas roubando, tomando de maneira ilegal o que é dos outros. São poucos que enfrentam, irmão, os problemas na vida sem ofender a Deus, sem quebrar princípios morais nem legais. Nesta hora há o perigo do pessimismo também, o perigo de pessoas que nos desmotivam, pessoas incrédulas, que nos fazem ignorar as promessas de Deus, que nos levam a diminuir o poder de Deus. Não ceda estas coisas. Nas dificuldades da vida, Deus também se revela. Nas dificuldades da vida, Deus continua sendo Deus. Quem de fato é fiel a Deus, experimenta sempre a providência de Deus. Quem de fato tem caráter cristão, quem de fato se comporta como filho de Deus. Grandes líderes, irmãos, grandes heróis, foram feitos em momentos de tribulação. As crises da vida também têm seu lado positivo. Ela revela os fortes e também os que vacilam na fé.
É na hora da tribulação que ela serve para destacar os sábios e os tolos. Especialmente são nas horas mais difíceis da vida dos servos de Deus que Deus se revela com providência. Elias estava depressivo e com fome numa caverna. Deus lhe mandou um corvo com comida e falou audivelmente com ele. Foi diante do mar que Israel passou uma das suas maiores crises. O mar na frente, o exército de Faraó atrás. Deus abre o mar, o povo passa e Deus fecha o mar e afoga o exército, porque Ele é Deus de providência. Deus abre o mar, irmão, para seu povo passar. E Deus também fecha o mar para engolir os nossos inimigos. Na hora da crise, meu irmão, continue fiel a Deus. Não desça um nível cristão. Lembre-se, você é cristão, você é filho de Deus, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que imitar a Cristo. Ele é o nosso grande exemplo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador. E disse: aprendei de mim. E ninguém neste mundo passou mais crises do que o Senhor Jesus. Mas Ele olha para você na hora da crise e diz: não desanime, eu venci. Se Ele venceu e está com você, meu irmão, você também vencerá. Terceira lição que a gente tira desta experiência. Na crise, meu irmão, se alimente das promessas de Deus. Certifique-se de que está com você todo o tempo. Foi essa promessa que Ele deu a Isaac: permaneça, eu estarei contigo. O nosso Deus, irmão, é o melhor dos amigos. Ele não nos abandona. O nosso Deus, Ele não nos deixa para morrer no campo de batalha. O nosso Deus não nos desampara. Deus é aquele que chega e fica. A Bíblia diz que Ele está conosco, andando conosco, cuidando de nós. Lembre-se que Deus mora em você. Você é templo do Espírito Santo. E você, enquanto diz a Bíblia, um salmo, que enquanto a gente dorme, Deus cuida de nós. Ele dá, Ele trabalha para nós no turno da noite, enquanto a gente descansa, porque Ele tem cuidado de nós. Você custou muito caro para Ele. Você custou o sangue do Filho dEle. Como Ele pode lhe abandonar? Como é que Ele pode lhe deixar? Ele não vai fazer isso. Então, nas horas difíceis, lembre-se das promessas de Deus. Permaneça na terra, ou seja, que Deus lhe colocou, o lugar onde Deus lhe plantou. Continue louvando a Deus, continue agradando a Deus, continue lendo a sua Bíblia, continue orando, continue buscando a santificação, continue agradando o Deus da sua vida. Faça ao Deus que vive você feliz, que Ele tratará de resolver as suas angústias, os seus problemas. Permaneça onde Deus lhe colocou. Quando Deus, meus irmãos, se agrada em nós, nós somos invencíveis. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 jovens valentes, sinceros ao Senhor, depois de passar tamanha tribulação, foram arrancados da sua terra. Eles foram feitos eunucos, eles se tornaram servo de uma nação possessiva, de uma nação invasora. Mas mesmo nessa nação eles glorificaram a Deus. E na hora do maior teste, eles continuaram firmes, porque eles não desceram um nível, eles não adoraram o Deus falso daquele rei, eles não se prostraram diante da idolatria, mesmo tendo suas vidas em perigo. Você pode imaginar você no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, e alguém dizer assim: você tem que adorar um Deus falso, você vai ter que apostatar da sua fé, ou senão você morre. Aqueles jovens olham para o rei e dizem assim: olha, o rei, presta bem atenção, o nosso Deus é todo poderoso, Ele pode nos livrar da tua fornalha. Agora, se Ele não quiser, se Deus não quiser livrar-nos da tua fornalha, a gente morre por Ele sem problema nenhum. A gente vira cinza na tua fornalha sem problema algum. Agora, nós não adoramos a outro Deus, porque outro Deus não existe. Nós não somos idólatras, nós não quebramos princípios, nós não encrencamos com o nosso Deus. E qual foi o resultado? Você sabe qual foi o resultado? Aquela fornalha se tornou no primeiro sistema de ar-condicionado que se conheceu na terra, porque aqueles homens foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não foram tragados pela fornalha, não foram consumidos. Eles passeavam dentro da fornalha e eles observaram que tinha outra pessoa lá. Deus estava com ele na fornalha. Meu irmão, preste bem atenção. Às vezes Deus não nos livra da aflição.
Às vezes Deus entra com a gente na aflição e nos livra na aflição. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus agiu diferente, entrou com eles na fornalha, porque quando Deus está na fornalha, ela vira ar-condicionado. Quando Deus chega no problema, ela se torna solução. Quando Deus chega na dificuldade, aquela dificuldade se torna bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. Então lembre-se, na aflição, das promessas de Deus. Deus é maravilhoso. Deus, meus irmãos, só nos deixa quando estamos lhe desagradando. Lembra de Sansão? Enquanto Sansão estava agradando a Deus, era uma bênção. Mas quando Sansão quebrou os princípios, quebrou as promessas, Deus o deixou sozinho. Não fique sozinho, não desça para o Egito, não quebre os seus princípios, não deixe o Espírito Santo triste, não apague o Espírito Santo, dê ouvido à voz do Senhor, cumpra as doutrinas da Bíblia, seja um crente fiel, obediente, ande na presença do Senhor, para você não entrar em disciplina. É assim que funciona. O lugar, meus queridos, mais seguro que nós temos nesse mundo, ou seja, neste mundo não há lugar seguro. Agora, há um lugar seguro neste mundo, é que você é aquele que você está no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não há lugar perigoso no mundo para você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, ou seja, se você estiver em fidelidade com Deus, não existe nenhum inimigo que não possa ser vencido. Se o cristão estiver assim, pode soltar bomba atômica, não tem problema nenhum. Um crente fiel, um crente de compromisso, um crente que vive honrando a Deus, ele anda em cima de um trem cheio de dinamite com doido fumando dentro. Sabe por quê? Porque ele sabe o Deus que tem. É o Deus que abençoa, é o Deus que ajuda, é o Deus que protege. Esse é o nosso Deus. Então a crise não é problema. Não para nós. Por quê? Porque a crise não é problema para Deus. A crise seria um grande problema se fosse para Deus. Mas se a crise não é problema para Deus, também não é para nós. A crise às vezes nos ajuda a aprender, a amadurecer. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está o segredo, é amar a Deus. Quando a gente ama a Deus, se apega a Deus, se agarra com Deus, fica com Deus, não deixa Deus, quer fazer Deus alegre, quer que Deus se sinta feliz com a gente, então a gente não quebra os princípios, seja lá qual for a crise que esteja estourando. O maior investimento na vida de um cristão é viver em fidelidade a Deus. Na crise nós precisamos obedecer a Deus sem racionalizações, sem levar em consideração as lógicas deste mundo. As lógicas deste mundo, muitas das vezes, não servem para nós. Os princípios até científicos para nós são superados pelas leis de Deus, não é? Tem coisas na Bíblia que homens fizeram, não levando em consideração a lógica, não levando em consideração a ciência. Onde é que está a lógica de um pai matar um filho que ele ama, sem esse filho ter feito nada? Mas Deus chegou para Abraão e disse: mata teu filho para mim. Abraão racionalizou? Ele procurou a lógica? Não. Deus tinha dado Isaque para Abraão. E agora Deus faz um grande teste. Quando Deus diz: aquele que tu amas oferece sacrifício. Se ele fosse racionalizar, entender a lógica ou deixar-se levar pelos caminhos do coração, ele tinha negado o filho que antes de ser dele era de Deus, porque ele era um velho, a mulher era estéril. Isaque era um milagre, mas ele não racionalizou. Ele disse: Isaque antes de ser meu é de Deus, então Deus está pedindo, eu vou dar. Agora esse mesmo Deus, sabe o que ele fez? Na hora mais difícil para Abraão, Deus chega com providência, porque quando Abraão vai matar Isaque, Deus diz: chega, Abraão. E Deus dá um cordeiro, dá um animal para substituir Abraão. Deus faz assim, meus queridos. Às vezes Deus permite uma grande crise, só para você saber o quanto você ama Deus. Deus às vezes permite um grande problema, para você saber até onde você é fiel a Deus. Mas esse mesmo Deus que permite, é o mesmo Deus que entra com você na crise, e na hora que Ele quiser, conforme a sua vontade, para a glória dEle, Ele chega e tira você da crise, e você glorifica Ele. Daniel preferiu a cova dos leões, em vez de ser infiel.
José preferiu uma cadeia em vez de ser infiel. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram a fornalha em vez de ser infiel. Nós temos, irmão, que obedecer a Deus, apesar do nosso juízo às vezes não querer. Nós temos que obedecer a Deus, apesar do nosso coração ir contra. Nós temos que obedecer a Deus em qualquer situação e confiar que Ele é o Deus do milagre. Não é? O milagre, irmão, de Deus espera por você, mas você tem que ser fiel. Cristão, irmão, ele vai na contramão deste mundo. O fiel, ele continua fiel quando ninguém pode ser fiel. O crente fiel, o crente bíblico, o crente que honra a Deus, ele não se importa tanto com as dificuldades desta vida. Às vezes até ele agradece e continua feliz, e Deus, feliz com ele, vem e resolve. Isaac não discutiu, não duvidou, ele simplesmente obedeceu. Obediência a Deus, queridos, é a chave da nossa vitória. É Deus quem transforma deserto em pomares. Ele é o Deus dos milagres. As pessoas que obedecem a Deus não vê outro gigante na frente dele, a não ser Deus. Nós não olhamos para os gigantes desta vida. Os filisteus não são grandes diante de nós. Grande é o nosso Deus. Ele é extremamente grande. Então saia, meu irmão, da sua crise vitorioso. Saia fiel. Entre nela como cristão e saia como cristão. Não estendas a mão para o menino, foi o que Deus disse a Abraão, na hora mais difícil. Então, meu irmão, na crise trabalhe para Deus de maneira decente. Não cruze seus braços, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de agradecer, não pare de ler sua Bíblia, não pare de jejuar, não pare de ser fiel, não pare sua santidade, porque Deus não vai parar o milagre. Deus é o nosso Deus. Quantas promessas Deus tem na Bíblia para nós? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso serve para a crise. Você está na crise, lê o Salmo 23. Tem uma tradução bíblica que eu gosto muito, em inglês, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho sentido falta. O Salmo 23 está prometendo, irmãos, que Deus não vai deixar faltar para nós as necessidades básicas desta vida. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É bom que se diga que estas coisas que Jesus está prometendo não é tudo que você quer, é tudo que você precisa. Estas coisas, as coisas necessárias para que você viva esta vida e passe por ela sem faltar a você as coisas necessárias, não é? É disso que nós vivemos das promessas de Deus. Isaac conhecia a promessa, porque ele viria através de Isaac é que viria a descendência, era através de Isaac que viria o Messias. Por isso ele não ficou murmurando. Deus o orientou a plantar e ele plantou. Deus orientou ele a abrir poços e ele abriu, não é? Tem um pastor que Deus trabalhou muito na providência deste homem. Era um homem de Deus, era um homem que serve a Deus, temente a Deus. Irmão Zezinho, ele foi pastor numa cidade da Paraíba chamada Duas Estradas. Nesta cidade, na hora da seca, a água desaparece. E Zezinho, o pastor Zezinho, estava nesta cidade e houve uma seca muito grande e não tinha água para ninguém. Até o sacerdote católico daquela cidade contratou uma empresa alemã para abrir um poço. Aquela empresa veio, procurou um lugar mais propício, cavou 80 metros e a água saiu saloba, salgada. Mas aí o pastor Zezinho estava dormindo quando ele teve um sonho, que na frente do templo, na frente da casa pastoral e do templo, tinha água potável. O pastor Zezinho não contou história, comprou uma picareta boa e começou a cavar naquele lugar e deu 1 metro, 2 metros. Quando chegou no 3º metro, ele encontrou uma rocha. Ele jogava a picareta e ela envergava o bico, quebrou muitas picaretas. Os irmãos da igreja, desanimados com aquilo, aconselharam o pastor Zezinho e ele disse: rapaz, Deus me mostrou em sonho que aqui tem água boa, água potável. E a situação ia ficando mais difícil, porque Zezinho sozinho, lutando, o pastor Zezinho, e veio um pastor amigo, que era pastor da região, veio visitar ele, já a pedido dos crentes, para ver se ele desistia daquilo, que é o pastor Inaldo, lá de Guarabira. E o pastor Inaldo chegou lá, e Zezinho, como é que está a situação? E ele mostrou: Zezinho, você não acha que não vai dar certo? E o pastor Zezinho naquela hora olhou para ele e disse: pastor,
está aqui a minha Bíblia. E deu a Bíblia que ele tinha, aquele pastor disse, abra a sua Bíblia e leia. Onde só abrir, pode ler. E o pastor Hinaldo abriu a Bíblia e caiu no capítulo 47 de Ezequiel, que diz o seguinte: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. E o pastor Hinaldo disse, Zezinho, continue cavando. E ele foi embora. Passou algumas horas, chegou o barbeiro daquela cidade, disse, pastor, estou vendo a sua luta aí, mas se o senhor pegar um monte de madeira, jogar aqui, tocar fogo, o senhor vai quebrar essa rocha com mais facilidade. E Zezinho fez isso, colocou lá, parecia uma fogueira de São João, e depois de muito fogo, quando aquele fogo parou, que Zezinho desceu a picareta, a rocha quebrou com facilidade. Quando chegou a 6 metros, água potável, água natural, água de primeira qualidade até hoje na cidade de 2 estradas. Quando a seca bate, é este poço que socorre o povo. Por quê? Porque nosso Deus é Deus de providência. Então, meus irmãos amados, fica esta lição. Sabemos que neste mundo nos tem aflições e às vezes de sobra, mas Deus já avisou para a gente. A gente já sabe que isso é uma realidade enquanto estivermos neste mundo, mas nós somos passageiros aqui. Nós somos peregrinos, estamos passando um tempo aqui, a nossa casa é acima das estrelas e lá não há crise nenhuma. Mas observe, como cristão que você é, esteja preparado para as crises, seja cristão na crise, não perca a esperança, não desanime, nem desanime ninguém. Mostre para as pessoas que não conhecem seu Deus, que seu Deus também está na crise, e Deus vai lhe abençoar. Também faça a sua parte. Faça o que lhe cabe, não fique em casa parado, se movimente, procure estratégias, procure alguma coisa para fazer. Certo general em guerra olhou para os soldados e disse assim, confia em Deus, mas mantenham a pólvora seca. É assim que a gente faz. Isaac, irmão, especializou-se em cavar poço, e Deus abençoou o seu trabalho. Você, meu irmão, é bom no que você faz as coisas com qualidade, você é uma pessoa disposta, você é uma pessoa que se movimenta, você é uma pessoa que cava poço. Aprenda a cavar poço, aprenda a fazer tenda. O apóstolo Paulo foi para Corinto plantar uma igreja e faltou ali a assistência das igrejas. Ele sabia fazer tendas e ele foi construir tendas. É assim que a gente faz, a gente trabalha e Deus abençoa. Nós temos que aprender, irmão, que é na crise, nas coisas difíceis e impossíveis, que o milagre acontece. Você já ouviu falar em milagre? Você sabe o que é milagre? Milagre é aquilo que acontece através de leis que estão acima das leis físicas. É Deus trabalhando com leis que ninguém conhece e nunca vai conhecer. Deus que criou as leis físicas, Ele também tem leis que estão acima das leis físicas. E quando essas leis de Deus trabalham, aquilo que é impossível nas leis físicas acontece. Deus ressuscita defunto, Ele cura cego, surdo, mudo e aleijado. Deus é desse jeito. Então a crise pode ser, meus irmãos, para todo mundo neste mundo, mas para o cristão ela é amena. Para o cristão é motivo de ele exercer a fé. Nós somos cristãos e como cristão cremos no Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é o Senhor do milagre. Ele é Senhor do céu, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor do universo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o seu Senhor. A terra é dele. Diz a Bíblia Sagrada que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Nós não estamos destinados à derrota, absolutamente. Por quê? Porque o nosso Deus é Senhor de tudo, é o Deus do céu e da terra. Ele cuidará de nós, Ele não nos deixará sozinho. Iremos sair dessa crise glorificando a Deus, mas crente ainda, com mais vontade de adorar, com mais vontade de aprender. E é assim que a gente chega e faz a obra de Deus. Que Deus lhe ajude, lhe abençoe, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, Pai amado, obrigado a Deus por este livro chamado Bíblia, que é a Tua Palavra. Obrigado a Deus pela experiência de Isaac, que nos ensina a se comportar na crise. Tu és o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus da igreja. Tu és o nosso Deus. E o Senhor não nos deixa só. O Senhor nos ajudará em todas as situações. Pai querido e Pai santo, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do mundo. Guarda os teus filhos debaixo das tuas mãos potentes. Ajuda teus filhos, ó Deus, que eles não percam seus empregos. Ajuda os teus filhos com as suas empresas, que elas não vá à falência. Ajuda, ó Deus, o governo
deste país, para que Ele, ó Deus querido, administre esse país com sabedoria e com temor a Ti. Tem misericórdia, ó Deus, deste povo sofrido. Nos ajude em todas as coisas. De qualquer modo, ó Deus, nós já estamos te agradecendo. Nós já estamos te louvando, porque sabemos que isso é passageiro. Sabemos que enquanto a Tua igreja não cumprir a sua tarefa aqui na terra, este mundo não pode sucumbir, engolir a Tua igreja. Nós, os Teus servos, estamos debaixo das Tuas asas potentes e protetoras. Pai querido e Pai santo, ajuda a cada um e a todos nós. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador e Rei Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, continua conosco, ajuda teus filhos, ó Deus, desta igreja e de toda a tua igreja na face da terra. Abençoa os pastores, os missionários e missionárias, dá graça a teus filhos, não permita que teus filhos passem por privações, ó Deus querido, porque tu és o Senhor de toda a terra. É isso que nós te pedimos, nos dá, ó Deus querido, uma semana abençoada na tua presença. Nos guarda nessa semana que se inicia. Ajuda teus filhos, ó Deus, que estão em casa se resguardando desta situação, mas também guarda teus filhos que têm que trabalhar, que têm que estudar, que têm que viajar. Guarda cada um deles no teu poder e com a tua graça. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas e falhas, e nos ajuda, ó Deus, a continuar a tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.